Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa aqui no meio do dia no Mundial Telenotícias. Que legal, hein? Muito bacana a gente estar aqui reunido no meio do dia de novo. Tá ficando muito bom isso, eu estou gostando bastante, espero que você também esteja gostando. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho da situação, da proximidade dos militares venezuelanos no Brasil, na fronteira com o Brasil. Isso pode representar um problema muito sério. Nós temos um artigo da Constituição que prevê impeachment do presidente se não tomar uma atitude com relação a isso. Vamos falar também que o Brasil é o segundo país a ser mais prejudicado na América Latina diante da política de Donald Trump. Ou seja, Donald Trump está voltado, sim, para as questões do Brasil. É um país muito importante porque se trata do outro polo, né? Você tem o Polo Norte e o Polo Sul e ele precisa fechar bem esses dois polos, esses dois setores para dar continuidade às dimensões econômicas de interesse do país. Está bem legal, hoje nós contamos com o nosso comentarista Marcos Pisolato, e vai nos ajudar a analisar essa questão com mais segurança. Mas antes, eu preciso que você preste atenção no recado de nosso apoiador, que tem um produto bem legal para quem sofre daquelas dores chatas pelo corpo, ombro, cotovelo, quadril, joelho. Presta atenção aí no recado dele, que eu estarei por aqui esperando por vocês. Até já. Olá, Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez, junto dessa nossa grandíssima audiência, para falarmos desse produto que caiu na graça do povo, o Articular. Gente, entenda uma coisa, o remédio de farmácia, ele funciona como um anestésico, ele é um analgésico, ele vai tirar sua dor ali durante 2, 3 horas, o efeito da química começa a passar, a dor volta de novo. Por quê? Porque o problema, o que está causando a dor, o motivo, não está sendo tratado. A cartilagem que hoje não existe mais no teu joelho, na tua coluna, não está sendo recuperada. E é por isso que a dor ela não passa. Se você não tratar o problema que ocasiona a dor, você fica preso no sistema farmacêutico. E é por isso que o Articular, gente, ele dá esse resultado. É por isso que o Articular, hoje, ele acaba com o sofrimento do povo. Porque ele é um produto que foi criado exatamente para acabar com o problema, com o motivo que causa a sua dor. Resolver o problema, a dor desaparece. É simples assim. Você não vai precisar ficar tomando pro resto da vida. Ele é um tratamento que vai botar um ponto final naquela dor intensa do joelho, daquela dor na coluna, naquela dor no quadril. Porque dentro da cápsula desse produto tem o mesmo ácido hialurônico. O mesmo ácido hialurônico que foi usado no meu joelho, eu mandei colocar dentro da cápsula. Só que não tem só o ácido hialurônico. Ele tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico. Então essa fórmula é uma fórmula que foi muito tempo estudada, testada em diversos organismos, e eu falo pra você, nós somos o melhor produto ortopédico do Brasil, segundo a Anvisa e Ministério da Saúde. Por quê? Esse produto ele alcança a maior pontuação de resultado em pouco tempo. É o produto que tem o melhor resultado com menos tempo. E é o que eu costumo dizer. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer esperar. E se você também não quer esperar e tratar, colocar um ponto final nessa artrite, nessa artrose, nessa bursite, tendinite, fibromialgia, você que não aguenta mais gastar dinheiro com medicação, então ligue e peça o seu Articular aqui, 0800 591 4391, 0800 591 4391. E para quem ligar hoje, vou mandar de presente, começando pelo Ora Pronobis, é o queridinho do povo, todo mundo adora Ora Pronobis. É ótimo para quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, problemas intestinais. Você também que tem problema circulatório, ele é ótimo, gente. É Santa Planta, né? Conhecido como Santa Planta. Ora Pronobis concentrado, é o Gold esse aqui, tá? E ainda recebe também 2 pomadas massageadoras. Gente, são pomadas de fabricação própria, tá? Pomada Ice, que é aquela pomada que você vai usar na manhã, e a pomada Hot, que é a que esquenta, que você passa de noite. Essa que esquenta de noite, gente, é maravilhosa. Ela tem ácido hialurônico dentro da pomada. Gente, é resultado garantido. Pode ter certeza que você vai mudar de vida. E além dessas pomadas, você ainda recebe 2 aparelhos de massagem. O primeiro é aquele tapete que você coloca os pés em cima dele, ele faz 16 tipos de massagem, melhorando a circulação. Quem tem varizes é ótimo. E também recebe o aparelho de massagem, aquele que coloca nas mãos, a pistola massageadora, gente, é maravilhoso, para fazer massagem localizada. Tudo isso recebe na porta de casa. E o pagamento só pro finalzinho do ano. Pagamento pro finalzinho do ano, então aproveita e liga. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa aqui no meio do dia na Mundial Telenotícias. Como dissemos,
O Brasil deve ser o segundo país da América Latina a ser impactado pela gestão Trump. E os motivos envolvem, claro, a ideologia de esquerda e baixa popularidade do presidente Lula neste momento. O Brasil fica atrás apenas do México, segundo economistas do Banco Citi, que revelam dados coletados pelo site Valor Econômico, que mostra o país em uma situação de alta vulnerabilidade por causa de fatores como o déficit comercial bilateral. Os Estados Unidos, obviamente, estão muito mais em vantagem do que o Brasil, e a orientação de esquerda do presidente Lula. Isso vai ficar muito ruim. O Brasil está na frente apenas de Honduras, Colômbia e Peru. Nota-se que a Venezuela nem entrou nesta lista, nesta questão, porque o governo Trump já dá como certa a entrada de Edmundo González no comando do país bolivariano. Vamos conversar agora com o nosso convidado, que é o comentarista Marcos Pisolato. Seja muito bem-vindo de volta, Pisolato. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco, né? Espero que você tenha curtido bastante as suas férias com a família. Mas como é que você vê essa situação, esse relatório dos economistas do Banco Citi apontando o Brasil como o segundo país a sofrer com a política governamental de Donald Trump? Seja bem-vindo. Olá, Paulo, obrigado. Meus cumprimentos à nossa audiência. Mais uma vez vou começar minha fala dizendo: nós avisamos. O Brasil já sofria com insegurança jurídica, com a barra funda fiscal, com as suspeitas de corrupção e irregularidades. Quem investiria numa empresa Brasil que passa por esse tipo de problemas? Ninguém. Agora, com a eleição do Trump, esse vento frio do norte soprando forte, a gente avisou que isso ia acontecer, a gente sentiria. Quem lembra aí das declarações do Lula no sábado anterior à eleição, aproximando o Trump do nazismo e mentiroso, né? Na quarta-feira, quando o resultado, já antes da posse, lá, quando o resultado das eleições já tinha mudado o discurso, recentemente, inclusive, falou que não, que é um governo de aproximação, de coalizão, mas é óbvio que o efeito Trump está sendo sentido pelo mundo. O Banco Citi fez essa avaliação de vulnerabilidade, levando em consideração, claro, a ideologia de esquerda, né? O Brasil tem uma esquerda meio doentia, né? Não é aquela esquerda bonitinha, limpinha, mais é uma esquerda doentia. Porque existe uma esquerda bonitinha, aquela que pensa, a justiça social, a igualdade, aquela que vive na superfície, que não é capaz de analisar mais profundamente, nem sequer os argumentos, apenas o sentimento. Tenho muitos colegas que são assim, eu chamo esquerda limpinha, que eles, mas a esquerda defende a justiça social, mas quem promove justiça é a direita. Mas a esquerda defende igualdade, mas quem mais eleva os padrões de riqueza é a direita. Mas enfim, a esquerda do Lula não é mais a esquerda, é uma esquerda mentirosa, né? A esquerda até certo ponto, me desculpe a palavra, canalha, né? Porque eles mentem muito mais do que eles fazem. É um governo que fala muito mais do que faz, e quando faz, bom, tá aí, Tribunal de Contas e as inúmeras denúncias que estão nos mostrando que tipo de país é. Bom, aí elege-se o Trump lá. Óbvio que é o extremo oposto ideológico do que a nossa esquerda brasileira defende. É óbvio que nós vamos sentir. Ele declarou, no dia da posse, declarou no mesmo dia, quando estava assinando os decretos, as tarifas. Hoje estava circulando por aí, não sei até que ponto que é verdade, uma espécie de protótipo da moeda do BRICS. O Trump declarou muito claramente, olha, se os países do BRICS quiserem fazer o que eles estão prometendo fazer, a tarifa vai ser de 100%. Consegue imaginar um país em crise como o nosso, todo endividado, com as nossas estatais todas falidas, tendo que sofrer o impacto de pagar tarifas de 10%, 100% sobre alguns produtos, perdendo esse parceiro econômico? É claro que a gente vai sentir isso. Então a ideologia tem a ver com a economia nesse caso. E se a gente lembrar da imagem da posse, lá nas primeiras fileiras estavam os chefes de todas as grandes big techs, especialmente Elon Musk, né? Depois acusado de ser nazista, né? Coisas que a direita, que a esquerda faz muito bem, criar essas narrativas totalmente descontextualizadas. Essas big techs são as mesmas que são aqui no Brasil investigados. Tivemos o caso do banimento do X por um tempo, temos o caso agora do Zuckerberg, né, sendo, entre aspas, investigado pela AGU por ter mudado as suas regras de fact-checking. Ele mesmo afirmou, né, que esses checadores de fato foram longe demais, que é preciso voltar a um eixo na normalidade e respeitar a liberdade de expressão. Então, o Brasil brigou com essas big techs e continua brigando, né? Nós tivemos essa semana uma reunião lá
portas fechadas, com as cadeiras dos representantes de Google, Meta e X e X vazias. Eles não enviaram representantes. Isso já é um sinal. Eles não precisam mais participar de uma falcatrua dessa, uma reuniãozinha para discutir políticas que são, nos países democráticos de direito, são fundamentais. Liberdade de expressão. E eu sempre insisto, toda vez que eu falo liberdade de expressão, a gente sabe que sempre tem gente que nos odeia e aí busca um fragmento da nossa fala. Quando a gente defende liberdade de expressão, a gente não defende liberdade sem responsabilidade. No direito brasileiro, todo ato livre é um ato imputável, ou seja, você pode ser responsabilizado pelos seus atos. E olha que no Brasil nós temos os casos de imputabilidade, né? O caso do Adélio Bispo, por exemplo. Ele não foi julgado porque não estava de posse da sua liberdade de consciência, por isso não foi considerado um assassino, né? Ele está lá num hospital psiquiátrico. Mas fora isso, eu estou aqui falando em ato livre, eu posso ser imputado pela minha fala. Não é isso que a gente defende. As Big Techs, apesar de Zuckerberg ter feito durante tanto tempo campanha pelos checkers, né, pelos fact-checkers, de repente, milagrosamente, né, um vírus chamado Trump picou ele e ele se obrigou a voltar atrás. Não, a gente foi longe demais. Paulo, o sujeito mudou até a roupa e o cabelo dele. Foi. Um dos homens mais ricos do mundo mudou a aparência para fugir daquela imagem woke que ele estava construindo na empresa dele. Se isso não é um efeito que deve ser respeitado o mundo inteiro, então já citei dois, né? O caso aí da ideologia de esquerda, que afasta o Brasil dos Estados Unidos, ao ter ofendido, para simplificar, as grandes Big Techs, especialmente as da área de comunicação social, e a relação incestuosa que o Brasil tem com a China. E aqui eu cito a nossa deputada aqui do Paraná, Gleisi Hoffmann, que disse que a China é um modelo de democracia. Veja bem, se a China é modelo de democracia, criador do TikTok, que é uma empresa chinesa, que está aí quase sendo comprada pelo Elon Musk, lá na China o TikTok não pode circular livremente. Pô, então é o modelo que eles querem para nós. Veja, a gente falou várias vezes no teu programa no passado, né? Nós estamos do lado errado do muro. Aqui com o muro, uma metáfora, obviamente que muro é outro assunto, né? Estamos do lado errado do muro. Com a vitória do Trump, a jaula do leão se abriu. O Brasil tem que escolher um lado urgentemente, se esse governo quer permanecer de pé, né? Olha, você viu que a AGU, a Advocacia Geral da União, convocou os representantes das Big Techs para uma reunião, uma audiência pública. Primeiro que não tinha que fazer audiência pública nenhuma, né? Porque a AGU não tem atribuição para decidir nada com relação a isso. Mas não foi ninguém. Por que não foi ninguém? Porque tem tudo a ver com isso que você está dizendo. O Mark Zuckerberg, né, o Elon Musk, obviamente, né, o representante do X, né, do Facebook, do Instagram e os cambal, ninguém compareceu. Por quê? Do YouTube? Porque os caras agora já sabem, né? O decreto assinado pelo Trump foi muito claro. Ele não vai permitir que empresas americanas sejam censuradas, entendeu? Que sejam censuradas, né? E que desrespeitem as leis, né, dos países em que estão. Mas veja bem, os caras estão respeitando as leis brasileiras, porque os caras recebem ali, eles têm os advogados que são os representantes deles e recebem a Constituição. Né? Então eles têm as leis brasileiras todas em mãos. Então não há mais aquele que vá fazer pressão sobre uma Big Tech dessa. Porque o Zuckerberg disse, né, que em países sul-americanos você tem o tribunal secreto para pressionar. E o Trump falou que isso acabou, que não tem mais. Tá? Agora, como é que o Trump vai agir em cima disso? Em cima de pressão. O Brasil tem tudo, de acordo com os economistas do Banco City, tem tudo para sofrer com a administração Trump. Por causa de quê? Por causa dessa ideologia esquerda que tem adotado nesses 2 últimos anos de governo. Então, quer dizer, vai ser uma batalha bem dura, porque aquele que enfrentar vai sofrer, porque as sanções vão ser rigorosas. Né? Você tem a sanção desde o aumento de tarifas, né? Um aumento de 10% poderia representar, inclusive, um aumento de inflação nos Estados Unidos. Ok? Mas se isso for aplicado em geral, mas ele pode dizer simplesmente o seguinte, não, nós vamos aplicar isso no Brasil, e daí? O cara agora é o presidente do país, ele faz o que quiser. Até isso causar a inflação e um efeito negativo nos Estados Unidos, ele já destruiu o Brasil inteiramente. Você está entendendo? Ou seja, vai.
não é muito difícil para ele regular essa situação, porque aumentar a tarifa, óbvio, pode diminuir o PIB dos Estados Unidos e criar uma inflação maior lá, mas ele já andou aventando aí que ele quer baixar a taxa de juros. Aqui já cabe uma comparação, a taxa de juros lá é no máximo 4,50, a nossa está em 12,25, então quase 3 vezes a deles, e vai chegar a 15. Ou seja, se ele baixa o juro lá, baixa os impostos lá, estimula bastante o crédito, a indústria produz mais, ele compensa, não enormemente, mas compensa em alguma parte o fato de você estar aumentando tarifa e, claro, diminuindo o consumo externo, né? Então, tem truques, né? Se ele tiver um bom ministro da Fazenda e Economia lá, ele pode conseguir consertar isso aí. Já nós, na situação em que nós estamos, com taxa de juros tão elevada, com uma inflação que não é essa que o IBGE está calculando, que é outro problema que nós temos, né? Existe lá toda uma confusão dentro do IBGE, que aquilo ali está vendo uma espécie de tirania, os números a favor do Estado, isso é outro abacaxi que vai estourar já também. E lembrando que quem está dizendo isso, são os próprios funcionários do IBGE, os próprios dizendo funcionários do IBGE. Que o cara lá que administrava aí, o Márcio Postman, né? Não queria dizer o nome, mas já está aí. Os próprios funcionários estão dizendo que ele está criando um IBGE paralelo. Olha só, né? Eu me lembro da Helena Landau, que foi a economista que traçou, né, o plano de governo da ministra hoje, Simone Tebet, dizia, olha, presta atenção, hein? Não confie nesse cara, porque esse cara é isso, isso, isso e isso. E agora os funcionários estão aí, né? De repente pode ser aí uma revolta dos funcionários, mas aonde há fumaça, né, Pisolato, há fogo. Mas então, voltando ao tema, a situação é bem complicada porque o Mark Zuckerberg disse que só é possível fazer o que estão fazendo agora porque estão contando com o apoio do governo americano, com o apoio de Donald Trump. E Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos, não é apenas uma pessoa, ele representa tudo que foi representado pelo Joe Biden no passado. Claro, representa o controle de todas as agências governamentais, o controle de todas as forças militares, é um cara extremamente poderoso para se ignorar, não é uma pessoa, não estamos falando de um CNPJ, ou melhor, não estamos falando de um CPF, estamos falando de uma instituição chamada Donald Trump. Então, quando se olha para ele, para agora, quando se fala dele, nós temos que pensar que estamos falando de um país como os Estados Unidos. E se Mark Zuckerberg está dizendo o que disse, ou seja, não estamos mais preocupados porque devemos isso a Donald Trump, acabou. Eles vão respeitar as leis do país ou de qualquer país em que eles estejam, né? E o recado tem sido dado principalmente para a Europa, porque é lá na Europa que a gente tem identificado uma tentativa de maior controle das liberdades de expressão. O objetivo principal é rebater essa tendência europeia, mas o Brasil entra nisso também, entra como segundo plano, entendeu? E por isso as autoridades brasileiras têm que ter muito cuidado da agora adiante, não é? Eu vejo mais duas possíveis consequências para o Brasil, porque o Trump também anunciou uma espécie de devassa nas forças policiais de alto nível lá, que é o FBI e a CIA. A FBI age internamente, mas a CIA age internacionalmente. Então, se ele começa a mexer nessa caixa laranja, para não falar caixa preta, essa caixa laranja da CIA, começa a aparecer influências na política e nas eleições brasileiras, como já houve denúncias no ano passado de alguns membros da CIA, que poderia ter havido essa relação com a política nacional brasileira. Então, veja, mais um problema, porque possa vir a afetar o caso brasileiro, as investigações relacionadas assim. Então, são mais coisas que podem influenciar. E aí mais um decreto que ele fez foi associar o tráfico de drogas ao terrorismo. E aí nós temos declarações, inclusive, de membros da Polícia Federal no Brasil que configurariam o PCC e o Comando Vermelho no Brasil como forças terroristas, porque eles fazem atentados à bomba, eles promovem assassinatos, eles têm cartéis organizados, em hierarquia organizada, e a gente sabe que existe uma penetração desse crime organizado do Brasil dentro das forças estaduais. Não estou citando nenhum nome, mas a gente sabe que existe essa relação de financiamento até de eleições, de pressão em voto. Então, se ele coloca lá que
terrorista e traficante é a mesma coisa, dá a ele e às polícias especiais muito mais poder de combate. Pode novamente atingir o Brasil, que a gente sabe que Venezuela, Colômbia e Brasil são aí rotas de produção e tráfico de drogas. Então veja quanta coisa pode acontecer ao Brasil simplesmente por o Brasil estar do lado errado desse muro. E o crime organizado, obviamente, não vai desperdiçar um mercado como o americano, né? Vai focar no europeu e deixar o americano de lado? Claro que não. E justamente lá nós temos uma agência chamada DEA, que é muito conhecida, né? A DEA, que é muito conhecida através dos filmes americanos divulgados no Brasil, que está de olho em todas essas organizações criminosas na América Latina e principalmente no Brasil. O México entra e, em segundo lugar, entra o Brasil. Imagine como é que ele vai atacar de frente essa tendência do crime, de crescimento do crime organizado. Então, obviamente, vai sobrar e vai sobrar pesado. O que o governo brasileiro deveria fazer num momento como esse? Enfiar a viola no saco, ficar caladinho, deixar correr na inércia até 2026, porque qualquer coisa que se faça vai repercutir e muito, e negativamente. O problema é que a esquerda brasileira não é preparada para pensar, né, Pisolato? Eles não conseguem enxergar, eles estão completamente cegos e vem sempre com esse discurso, né, socialista de sempre, batendo, e não percebem que o mundo mudou, que se eles não se adaptarem às novas regras, vão deixar de existir. Vão simplesmente desaparecer. Não adianta a presidente do partido vir, né, babando ódio, né, resmungando isso, e acusando o Nicolas Ferreira de fake Nicolas. Achei até engraçado, até parece que né, o cara realmente, o deputado, né, até parece que estava realmente falando alguma mentira, mas isso representa justamente o ódio, né, dessas pessoas, porque não tem alternativa, ou seja, não tem como sair, não há um planejamento, não conseguem perceber que o mundo mudou. E vou lhe dizer mais uma coisa com relação ao crime organizado na América Latina. O Marco Rubio ainda nem começou a atuar para valer, e ele disse, né, nesta quinta-feira uma coisa bem interessante, que ele está de olho na Venezuela, não vai abandonar a Venezuela e quer a saída de Nicolás Maduro. Por isso, Nicolás Maduro está fazendo essa movimentação de militares pela fronteira, né, as fronteiras do país, contra a Colômbia, contra o Brasil, porque ele tem um receio gigantesco de que mercenários ou até mesmo forças militares, né, da comunidade internacional, não vamos falar, né, especificamente dos Estados Unidos, os Estados Unidos podem até liderar, né, uma intervenção militar, mas esse não é o caso, mas Nicolás Maduro está se preparando para isso. E os militares dele estão correndo o país inteiro. Nós temos, inclusive, uma fala do comandante das Forças Armadas de Nicolás Maduro, e eu quero mostrar agora, Pisolato, para a gente comentar depois. Vamos rodar o que o comandante militar falou. Veja aí. Más de 727 combatientes en perfecta fusión popular militar policial, ejecutando el cierre y el bloqueo de la autopista Valencia-Puerto Cabello, a la altura de Trincheras y del peaje de la entrada, para de esta manera impedir el avance de cualquier fuerza enemiga que intente sobrepasar este eje vial de suma importancia para la República Bolivariana de Venezuela y de esa forma impedir el paso hacia el centro del poder. Nós sabemos que os venezuelanos, as Forças Armadas venezuelanas, o governo venezuelano, trabalha com um serviço de inteligência muito eficiente, que é um serviço de inteligência cubano, né? Você está cheio de cubanos ali fornecendo informações para o Nicolás Maduro. Então, com toda certeza, os cubanos tiveram a informação de uma movimentação, né, suspeita, que poderia resultar numa invasão. E nisso, Nicolás Maduro disse que eram apenas exercícios, mas não, ele está tomando providências para evitar que esse tipo, né, de situação aconteça. Como é que você vê isso aí? Como é que você vê as falas aí, a fala aí do comandante venezuelano Pisolato?
Primeiro, o general ali parece um pouco meio fora de forma, né? Eu acredito que seja daqueles generais que, na verdade, não são generais. A gente sabe que a Venezuela é um país da América Latina que mais tem generais, mais de 1.000, né? É aquele aparelhamento militar que o Maduro fez. Segundo, acho que o Maduro já está bem maduro, estava na hora de cair, né? Não faz mais sentido ele continuar ali. Eu acho que internamente, infelizmente, isso não vai acontecer, a população civil e desarmada não vai conseguir tirar ele daí. Como as forças militares são aparelhadas, ou seja, foram construídas para ficar ao lado, né, são homens que foram colocados ali não por carreira militar ou por respeito patriótico, já que foi o que ele citou aí, né, vai ser muito difícil, e internamente ele ser derrubado. Infelizmente, talvez seja preciso mesmo algum tipo de intervenção. Eu sempre torço para que não haja guerra, né? Que um criminoso como ele, que eu já o considero um criminoso, aqui lembrando que, citando o Celso Amorim, nosso representante diplomático, se não houvesse as atas da eleição, as atas confirmariam a eleição do Maduro, essas atas não vieram, portanto ele não foi eleito, uma eleição fraudulenta, o mundo civilizado e democrático não reconhece ele como presidente, o Brasil em cima do muro, como sempre, mas infelizmente talvez seja preciso uma força externa contrária a ele que o retire do poder. E aí, nesse cenário hipotético em que uma força externa seja necessária, uma intervenção, quem olhar os livros de história vai ver que isso já aconteceu no passado, né? Intervenções militares na América Latina para retirar um ditador do poder, isso já aconteceu. E, infelizmente, se isso for um cenário possível, é um cenário possível que não ocorre sem perda de vidas. Porque se existe um grupo armado, aparelhado por Rússia e por China, e há uma reação militar para tirá-lo do poder, teria que ser uma operação muito cirúrgica para isso não acontecer. Por mais que haja lá os 25 milhões de dólares de recompensa, porque afinal de contas ele é um criminoso internacional, talvez seja essa uma outra opção que agora me ocorreu, né? Tentar tocar justamente na compra do petróleo, que o Trump já falou que não vai mais comprar petróleo, mas isso talvez prejudique muito mais a população da Venezuela e pode dar até uma sobrevida por ele. Essas violações de fronteira, a gente até comentou ontem no programa, né? Um pouco é provocar o velho amigo Lula, né? Olha eu aqui, já que você não vai me ajudar, vou te prejudicar. É o que ele está fazendo, né? Aquelas cenas toscas aí de algumas viaturas circulam, tá aí as imagens, ó. Do lado brasileiro, é sempre bom lembrar que essas forças estão do lado brasileiro, que configuram uma violação de soberania. Não é muito difícil para um governo como esse resolver, emitir uma declaração e resolve esse problema. Mas isso é um pitofió, como diz aqui no Sul, é uma provocação que o Maduro está fazendo, que já é típico de alguém fragilizado politicamente. Ele não precisava disso aí se houvesse todo esse apoio popular que ele demonstrou. Era tudo muito simples, era só mostrar as atas das urnas e tudo estaria resolvido. É a configuração da fraude secundada pela força militar. Tem como isso aí terminar de forma pacífica? Difícil, né? A gente viu os protestos pós-eleição, milhares presos, torturados, vai saber quantas pessoas morreram, silêncio da diplomacia brasileira, e agora tem Trump. Agora eu acho que esse silêncio brasileiro, ou o Brasil toma uma postura, aproveita a proximidade que Lula tem pelo bem do povo venezuelano. Olha, meu amigo, infelizmente eu não consigo mais te apoiar, eu estou pensando, já que se fala tanto em bem do povo, bem da América Latina, e bolivarismo para cá e bolivarismo para lá, seria a hora de o Lula demonstrar um mínimo de grandeza e dizer, olha, Maduro, não consigo mais te apoiar, você está fazendo muita coisa errada, renuncie, eu estou pedindo para você renunciar. Venha a público e fala um negócio desse. Claro, respinga nele, mas o que vale mais? A imagem política dele ou a vida do povo bolivariano, venezuelano, que ele vive tanto falando, né? É uma atitude, pelo menos, de hombridade que ele poderia tomar. Olha, nós estamos chegando ao final desse programa também, mas eu preciso registrar isso, né? É certo que o Donald Trump disse que America First, né, ele vai tratar primeiro, né, dos problemas da América internamente, e isso ele já está fazendo. Logo no primeiro momento ele cancelou mais de 70 decretos do Joe Biden, né? Foi assim, numa canetada, já passou o rodo. Agora, a política externa dos Estados Unidos, né, ela vai ser tratada pelo secretário de Estado, que é o Marco Rubio, que estará acompanhado de Maria Elvira Salazar. Os dois são descendentes diretos de cubanos e têm interesse na queda do regime ditatorial da Venezuela, porque isso vai afetar Cuba, né? Cuba hoje só existe do jeito que está porque depende da Venezuela, que já está lascada. Imagine como é que está a situação, né, desses dois países. Né? Está uma situação extremamente complicada. Então, tanto o Marco Rubio, que disse que quer sim
o fim do regime da Venezuela, ou seja, do Nicolás Maduro, e vão trabalhar para isso. E o Donald Trump não precisa mexer um dedo. O que está de política externa para Trump resolver? Porque o governo brasileiro diz, não, o Trump foi eleito lá, ele vai tratar dos problemas dele lá. Olha, só que a política externa dos Estados Unidos, a gente pode contar no dedo aqui quais são as prioridades. Primeiro, China, né, com os BRICS, ou seja, a China é um tratado de econômico, né, uma guerra econômica que precisa ser resolvida. A Rússia com a Ucrânia, que é que ele precisa resolver isso e já deu um ultimato para o Putin, diz que vai aumentar as sanções contra Putin, né, se não terminar essa guerra com a Ucrânia. Aí você entra Israel no Oriente Médio, a situação com o Oriente Médio, o Irã e tudo que tiver relacionado a isso, e aí sobra o quê? O controle do continente americano, né? Sobra aí Venezuela e Brasil. Ele não quer nem saber do resto, né? O canal do Panamá vai ser uma coisinha que vai se resolver assim, ou seja, você conta nos dedos da mão e ainda sobra dedo pra caramba. Então é uma coisa muito fácil de se resolver do ponto de vista da agenda de Marco Rubio, que é o secretário de Estado. Você não acha isso? O caso do Hamas está encaminhado. O caso da Rússia, ele deu uma declaração ontem, né, via videoconferência em Davos, que está a palavra que ele usou, abre aspas, esperançosamente caminhando. Ou seja, aquela cotovelada que ele deu no Putin, o Putin respondeu dizendo que tudo indiretamente, mas respondeu dizendo que está disposto à negociação, sem que haja nenhum tipo de superioridade, ou seja, vai encaminhar para as negociações. O próprio Zelensky já falou que ele aceita a negociação de paz, só que ele quer uma garantia de segurança, né? Quer tropas para garantir que a Rússia não vai violar algum acordo. Então, caminha. Ele deu 100 dias para o Kellogg, né, que é o enviado dele para lá, 100 dias para tentar negociar algum cessar-fogo, um acordo, um final definitivo da guerra. Então isso talvez lá por junho já esteja resolvido, caminhando tudo esperançosamente bem como ele citou. E aí os olhos se voltam para a América Latina, embora eu ache, Paulo, que talvez seja até simultâneo. Porque uma vez negociando com a Rússia e resolvendo esse abacaxi com a China, que eu acho que é o mais difícil de descascar esse caso chinês, como eles vão negociar isso aí, porque a China está muito interessada na América Latina. Então esse talvez seja a parte mais difícil de ser resolvida, é o caso chinês, porque é um caso econômico, né? Não é bélico. O caso do Hamas caminha, o caso da Rússia está caminhando, aí claro que os olhos se voltam para a América Latina. A esperança de Brasil, Venezuela, Nicarágua, Cuba é contar com quem daí? Com a China? Pô, a gente vai entrar nessa mesmo? O socialismo é nefasto, é só você olhar os países que adotaram esse modelo esquizofrênico. Tá? Se alguém que está nos assistindo já leu alguma coisa com mais seriedade sobre o socialismo, vê que ele é todo errado. No papel ele é errado, na prática, bom, a história está aí para provar, né? Como que a gente pode continuar adepto de uma filosofia, de uma historiografia e de uma, infelizmente, né, historicamente nefasto e genocida como é o socialismo. Então é mais que uma questão política para a América Latina, decidir que lado que fica dessa parceria, é até uma questão ideológica. Tem certeza que você quer ficar do lado de um modelo ideológico que matou mais de 100 milhões de pessoas? São centenas de vezes muito mais que as guerras mundiais. Como é que a gente pode escolher um lado desse? Né? É uma insistência até um certo ponto burra, canalha. Um dia nós vamos falar de história aqui, porque você é professor de história, é legal a gente falar de bolchevique, menchevique, né, que é maioria, minoria, e aí a gente explica isso direitinho aqui, que é a nossa contribuição histórica, principalmente para esses jovens que estão sendo doutrinados nas faculdades e que não conhecem absolutamente nada dessa realidade. Marcos Pisolato, chegamos ao final desse nosso programa aqui no meio do dia. Muito legal bater um papo contigo. O tempo passa e a gente nem percebe. Obrigado, viu? Conto com você de novo na semana que vem ou a qualquer hora se o bicho pegar por aí. Obrigado, Paulo. Sempre um prazer conversar contigo e com a audiência. Um abraço. Nos vemos semana que vem. Se Deus quiser. Tchau. E lembrando que logo mais às 17h45 nós temos outra edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias, que é um programa de análises, né? A gente analisa os principais fatos, os principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. E também emitimos opinião. Esse aqui é um jornalismo opinativo. Analisamos com profissionais competentes e aí a gente dá a nossa opinião. E isso serve para ajudar você a também a
criar a sua opinião. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, a gente pede a gentileza para que você se inscreva, porque isso nos ajuda bastante a nos fortalecer aqui nesta plataforma. E não paga nada, é só chegar ali em cima, não precisa, inclusive, nem preencher formulário algum. É só clicar no botãozinho de inscreva-se e está tudo certo. Muito obrigado e nos vemos de novo mais tarde. Até lá!